No caso, a impopularidade de Dom Pedro, ela só vai crescer, tá? Principalmente depois da Guerra da Cisplatina. Em parte, devido à sua vida amorosa, também comprometeu um pouco a imagem do imperador. O imperador era casado com uma arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, que era imperatriz do Brasil. Que, aliás, um casamento político de alto padrão, porque Dona Leopoldina era de altíssima nobreza europeia. Só que Dom Pedro tinha seus casos extraconjugais. O mais conhecido deles foi com Domitila de Castro Canto e Melo, que virou a Marquesa de Santos. Aliás, ele entregou esse título de nobreza para a Marquesa de Santos, acredita-se que em parte para se confrontar aos Andrada, entre eles José Bonifácio de Andrada e Silva. A família dos Andrada era uma família muito forte em Santos, então colocar o título de Marquesa de Santos ia meio que atacar o prestígio dos Andrada. Não só os casos extraconjugais de Dom Pedro, mas também a questão da perda de uma província, a questão da repressão às províncias nordestinas, o fato de outorgar uma constituição, a situação econômica do país também não era boa. Vamos lembrar que o reconhecimento da independência significou uma dívida externa com os ingleses, uma dívida enorme. 2 milhões de libras esterlinas para a época era uma quantidade muito grande, que inclusive a receita do país não conseguia pagar, era maior que o que o país arrecadava. As importações do Império do Brasil eram maiores que suas exportações, portanto, a balança comercial era desfavorável. Esse país exportava principalmente açúcar, algodão e tabaco. Só que o preço desses produtos no mercado internacional vinha caindo. Então, tudo isso comprometia seriamente a situação financeira do Império. E a situação está tão complicada que o Banco do Brasil abre falência em 1829. Aquele banco que fora fundado em 1808 faliu em 29. Em parte, a falência do Banco do Brasil esteve ligada com o fato de que, quando a família real retornou para Portugal, boa parte das aplicações do banco, do dinheiro do banco, foi enviado para Lisboa. Então o banco começou a ficar mal das pernas. E com a situação econômica deficitária do início da independência do Brasil, o banco acabou abrindo falência. O que serviu para aumentar ainda mais as críticas e o desprestígio do imperador do Brasil. Inclusive, em 1830, havia um jornal no Brasil, liderado por um italiano, chamado Libero Badaró, chamado O Observador Constitucional, o nome do jornal, no Jornal de São Paulo. Libero Badaró era um crítico do imperador do Brasil e ele acabou sendo encontrado morto numa rua em São Paulo, e começaram a suspeitar de que o imperador pudesse estar de alguma forma envolvido nisso, o que aumentava ainda mais o desprestígio do imperador. Toda essa questão, ela foi agravada, foi fortalecida com um sentimento de antilusitanismo no Brasil, como eu falei no último vídeo. Esse antilusitanismo foi reforçado com o envolvimento cada vez maior de Dom Pedro com os assuntos portugueses. E a situação fica clara a partir de 1826, quando Dom João VI morre. Dom Pedro é aclamado rei de Portugal, Dom Pedro IV, mas aí é que está. Ele não pode ser rei de Portugal sendo imperador do Brasil, a Constituição brasileira nega isto. E para as elites brasileiras, havia um temor que Dom Pedro largasse do Brasil, assumisse a coroa portuguesa e o Brasil voltasse a ficar unido a Portugal como colônia. Então isso foi a possibilidade de Dom Pedro ser rei de Portugal e se unir, e unir as duas coroas, aumentou ainda mais a sua impopularidade. Dom Pedro deveria decidir, ou vai ser imperador do Brasil, ou vai ser Dom Pedro IV de Portugal. Os dois juntos não tem como. Para tentar resolver um pouco a situação, Dom Pedro abre mão do trono português para sua filha, Dona Maria da Glória, que nascera no Rio de Janeiro. Dona Maria da Glória deveria assumir o trono em Portugal. Só que, pelo acordo que Dom Pedro fez, Dona Maria, com 7 anos, deveria se casar com o seu tio, Dom Miguel. E os dois deveriam assumir o trono em Portugal. Dom Pedro chegou, inclusive, a escrever uma constituição para Portugal, que os portugueses chamam de Carta Constitucional de 1826. Essa Constituição marcou o funcionamento da monarquia portuguesa até 1910, quando a República foi implantada lá.
Esse casamento entre a sobrinha, Dona Maria da Glória, e seu tio, Dom Miguel na altura tinha seus 28 anos, esse casamento não deu certo. Dom Miguel acabou repudiando a sobrinha, rasgou a Constituição escrita por seu irmão e assumiu o trono como legítimo rei de Portugal, argumentando que Dom Pedro I do Brasil, ou quarto de Portugal, não poderia ser rei de Portugal, já que ele liderara uma revolta no Brasil contra a pátria-mãe. Portanto, ao liderar uma revolta da principal colônia contra Portugal, segundo Dom Miguel, Dom Pedro traiu Portugal. Sendo assim, não pode ser rei. E Dom Miguel, o segundo filho de Dom João, assume o trono português. O problema é que Dom Pedro vai se envolver numa luta contra o irmão para tentar destroná-lo e colocar sua filha no trono de Portugal de novo. O envolvimento de Dom Pedro com as questões dinásticas e sucessão do trono português era tanto que isso reforça ainda mais a imagem dele como um português. E o antilusitanismo vai começar a atingi-lo. Além disso, como eu disse aqui, em 1831 ocorre um confronto nas ruas do Rio de Janeiro, a chamada Noite das Garrafadas, entre brasileiros e portugueses. Então todo esse prestígio de Dom Pedro vai caindo ralo abaixo. E essa impopularidade vai subindo cada vez mais. Essa situação chega num ápice em abril de 1831. A Noite das Garrafadas acontecera em março. Em abril de 31, diante de toda uma oposição dos políticos, Dom Pedro acaba abdicando ao trono do Brasil, ou seja, renunciando. Esse episódio é visto também como um golpe, onde o imperador é destituído do país. Um golpe que não é exatamente dado pelos militares, embora uma parte da guarda tenha apoiado essa abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro abdica ao trono do Brasil, em 7 de abril de 31, em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Só que Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos de idade. Dom Pedro, inclusive, escreve no documento de abdicação que ele abre mão do trono do Brasil para seu muito amado filho Dom Pedro de Alcântara, que sobre ele tem uma vantagem, a vantagem de ser brasileiro. Dom Pedro de Alcântara nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, quando o Brasil já estava independente de Portugal e a independência reconhecida. A independência foi reconhecida em agosto de 25. Ou seja, Dom Pedro II, o futuro Dom Pedro II já seria brasileiro. Aliás, ele é chamado de o primeiro dos Bragança, nascido nos trópicos, porque a dinastia que reinava o Brasil eram os Bragança, a mesma que reinava em Portugal. E agora o imperador do Brasil tem 5 anos de idade, só que essa situação vai aumentar ainda mais a instabilidade política do país. Você observa aqui que o primeiro reinado, que é esse período, os primeiros anos da vida do Brasil independente, duraram 9 anos. A partir de 31, com a abdicação de Dom Pedro, nós vamos entrar num outro momento ainda mais instável, que foi o primeiro reinado, ainda mais conflituoso, que foi conhecido como período regencial, ou as regências, quando o imperador do Brasil é menor de idade e quem governa são regentes em seu nome. E a situação econômica do país vai piorar e uma série de revoltas nas províncias vão pipocar, que vão ameaçar a unidade territorial do império. Portanto, o período regencial foi um momento extremamente conturbado, que é o que eu vou falar no nosso próximo conto.